Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui para, juntamente com vocês, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Quero te pedir, perdoa os meus pecados e me ajuda a transmitir a tua palavra de uma maneira simples, clara e objetiva, para que haja perfeita compreensão da tua vontade e, assim, a prática desta tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma parábola, através da qual Jesus trouxe um ensinamento e uma alfinetada em alguns religiosos. E a alfinetada doeu, porque até quiseram prender Jesus por conta disso. É a parábola dos dois filhos. Acerca dela veremos uma introdução, quem é quem nesta parábola, semelhanças e diferenças entre os dois filhos, pecadores entram no céu em primeiro lugar, que história é essa? Quem disse isso? E uma conclusão. A parábola de hoje foi proferida por Jesus após ter chegado em Jerusalém e ser recebido como o Messias prometido, como o profeta de Nazaré, como o Filho de Deus. E, chegando em Jerusalém, foi recebido de que maneira? Algumas pessoas tiravam as suas vestes, não toda a sua veste, partes de suas vestes e jogavam no local por onde Jesus ia passar, assentado sobre o lombo de um jumento. Uma passagem conhecida de muitos. Outros cortavam ramos de oliveira e atiravam no local por onde Jesus ia passar, pelo caminho por onde Jesus estava passando. Jesus chega na área do templo e dali expulsa todos os vendedores, aqueles que compravam e vendiam no templo. Virou mesas, derrubou cadeiras, expulsou todos aqueles que estavam fazendo no templo aquilo que não deveria ser feito. Jesus estava indignado e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês a têm convertido em covil, em um ninho de ladrões. Os religiosos da época, que também se beneficiavam com aquele comércio, disseram para Jesus: com que autoridade o Senhor está fazendo isso? Quem o Senhor pensa que é? E Jesus, diante desta pergunta, perguntou para eles o seguinte: tenho algo a perguntar. Disseram: pergunte. Se vocês me responderem, eu responderei com que autoridade faço isso. Os fariseus disseram: qual é a pergunta? Jesus emendou: o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Deus havia mandado João Batista ou isso partiu da cabeça dele ou de algum grupo ao qual ele pertencia? Me respondam, por favor. Os fariseus se afastaram um pouco e conferenciavam entre si. Disseram: se nós dissermos de Deus, esse Jesus vai nos dizer: então por que vocês não o obedecem? Se nós dissermos dos homens, tememos a multidão, porque todos têm João como profeta. É melhor nós dizermos para Jesus que não sabemos. E foi isso que fizeram. Chegaram-se a Jesus e disseram: olha, nós não sabemos com que autoridade João Batista fazia aquilo. E Jesus completou: também eu não digo com que autoridade faço isso, mas eu tenho algo a dizer para vocês. E aí Jesus traz esta parábola. E esta parábola serviu para mostrar uma verdade para aqueles religiosos. Algumas pessoas afirmavam que obedeciam a Deus nos menores detalhes, mas suas ações eram diferentes do que diziam. Essa parábola foi utilizada para ilustrar que a aparência de nada vale diante de Deus. Algumas pessoas querem prevalecer pela simples aparência. Querem dar a impressão de que servem a Deus, mas esse tipo de impressão não impressiona Deus. A aparência para Deus nada vale. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser? Não, não é assim. Vamos
entrar na parábola e você vai compreender qual é o tipo de aparência que não tem valor algum para Deus, não vale absolutamente nada para Deus. Jesus perguntando àqueles homens que o interrogaram sobre sua autoridade: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Foi mal educado. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo, aquele segundo filho disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Aí Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe aqueles religiosos: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, os pecadores, entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Esta parábola é bem curtinha, mas foi uma bela de uma alfinetada que Jesus deu em algumas pessoas que davam muita importância à simples aparência, mas que interiormente estavam longe de fazer a vontade de Deus. Os judeus tinham uma história com eles de que a intenção já valeria bastante e muitas vezes para ele era o principal. Havia uma história que era contada entre os judeus que Deus teria oferecido a todas as nações do mundo uma vinha para cuidar. E nenhuma quis, mas Israel quis. Israel demonstrou a intenção de querer aquela vinha, porém Israel não cuidou daquela vinha. Para os judeus, a vinha era de Israel, porque Israel teve a intenção de assumir a sua vinha. Talvez focado nisso, que era o entendimento da época, de que a intenção tinha tanto valor assim, foi que Jesus colocou esta parábola, mostrando que a intenção nada vale diante de Deus se as ações não acompanham esta intenção. Vamos falar sobre algumas características dos 2 filhos, ou quem é quem nesta parábola. O primeiro filho, aquele que disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Ele representa os pecadores negligentes e desafiadores, que resistem a Deus em seu rosto. Estes não têm a menor decência em esquivar-se de fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro filho é aquele filho rebelde, que expressa aquilo que realmente está em seu coração, e diz: não quero saber de trabalhar na vinha do meu pai, ou seja, não quero saber de fazer a vontade de Deus, prefiro viver a vida pecaminosa que levo. A vida é curta e vou aproveitar da maneira que eu entendo melhor, dizem os pecadores que são representados pelo primeiro filho. Aqueles que estão afundados em pecado e recusam terminantemente, sem qualquer pudor, sem qualquer vergonha, fazer a vontade de Deus. Não querem saber de nada de Deus e falam isso. E muitas vezes são mal educados, muitas vezes xingam, muitas vezes até agridem aqueles que querem levar até eles a palavra de Deus. Este é o primeiro filho. E o segundo filho? O segundo filho representa as pessoas que se acham religiosas, pois a parábola foi dirigida às pessoas religiosas ali da época que questionavam a autoridade de Jesus. Que tipo de religioso? Todos? Não. Só aqueles que se sentem pouco pecadores. Aquelas pessoas religiosas que se sentem pouco pecadoras.
e por isso não se acham tão distantes do reino de Deus. São as pessoas que estão presas à justiça própria e à aparência de obediência, e não veem a necessidade de um Salvador, por não sentirem-se tão pecadores. Olha só, 2 tipos de filho, 2 tipos de pessoa. Talvez você me diga, não deveria ser a parábola dos 4 filhos? Parábola dos 4 filhos? Por quê? Porque o primeiro filho disse que não iria e foi. O segundo filho disse que iria e não foi. Falta o filho que disse que não iria e não foi, e o filho que disse que iria e foi. Não, a parábola é de Jesus, a parábola não é minha e não é tua. A parábola não é dos 4 filhos, a parábola é dos 2 filhos. E por que Jesus não falou uma parábola dos 4 filhos? Porque ele queria chamar a atenção para esses 2 comportamentos apenas. Ficou claro? Um daquele que diz que vai fazer algo e não faz, e daquele que diz que não vai fazer e acaba fazendo. E qual a importância tem a atitude de um e de outro para Deus? Algumas pessoas, e você já deve ter cruzado com elas em sua vida, dizem que não há necessidade de estar sempre ouvindo a palavra de Deus, que eles não são tão pecadores assim, e todo domingo vão à igreja, não matam, não roubam, não se prostituem, desejam o bem ao próximo, por isso não tem necessidade de toda hora estar falando de Deus, de Deus, de Deus. Essas pessoas que assim pensam são representadas pelo segundo filho, cheias de justiça própria, se acham pessoas muito educadas e, na verdade, demonstrou este segundo filho ser bem mais educado que o primeiro. Chamam até o seu pai de Senhor, o que o primeiro não fez. Só que não agiram de acordo com a vontade do seu pai. Os fariseus entenderam que Jesus dizia esta parábola contra eles. Ficou registrado isso no versículo 45 deste mesmo capítulo 21 que estamos lendo. E o pai, quem é? A essa altura você já sabe. O pai representa Deus, pedindo para que seus filhos cumpram suas obrigações de filhos. Essa foi fácil, não? Então, vamos ver algumas semelhanças entre os 2 filhos e algumas diferenças entre eles. Algumas semelhanças. Ambos eram filhos do mesmo pai. Idêntica oportunidade, mesma criação, igual responsabilidade. Nenhum dos filhos ficou na ignorância acerca da vontade do pai. Deus conhece o coração de cada um. Tanto o mais depravado pecador, quanto aquele que se considera o mais santo entre os filhos de Deus, conhecem muitas vezes qual é a vontade de Deus. Deus transmite a sua vontade, agora, aceitá-la ou não depende de cada um. Deus não te obriga a aceitar a sua vontade, só que há responsabilidade da tua parte e há consequências para a obediência ou desobediência da vontade de Deus. Mas é interessante que nenhum dos 2 estava na área da ignorância. Os 2 tinham pleno conhecimento da vontade de Deus. Talvez você me pergunte, e aqueles que não sabem? Aqueles que não sabem não estão abordados, não são mencionados nesta parábola. É um caso à parte. Aqui, Jesus está falando de 2 filhos que sabiam o que deveriam fazer. Um disse que faria e não fez, e o outro disse que não faria, mas se arrependeu e fez. Algumas diferenças. O primeiro filho foi sincero e demonstrou claramente sua desobediência, mas depois, arrependido, fez a vontade de seu pai. O segundo, apesar de educado e aparentemente demonstrando boa intenção, desobedeceu a ordem do pai. Você já deve ter ouvido a expressão que de boas intenções o inferno está cheio.
ou que o caminho que leva ao inferno é pavimentado por boas intenções. Sim, tem um quê de verdade este ditado. Mas vamos lá, prosseguindo. Ainda que fosse uma intenção verdadeira a do segundo filho, a simples intenção não tem valor algum aqui no exemplo trazido por Jesus. Percebam aqui um bico de combustível, como chamamos, sendo utilizado para apagar um incêndio. Eu te pergunto, adianta a boa intenção de apagar um incêndio usando combustível? Talvez você diga, coisa mais idiota tentar apagar incêndio com combustível. Pois é. Você que achou que isso era uma idiotice, também os fariseus acharam algo bastante idiota, o exemplo que Jesus trouxe. A pergunta era por demais óbvia, mas quando Jesus trouxe o ensinamento que deveria ter trazido através daquela parábola, o ensinamento que Jesus quis transmitir, eles é que se acharam no lugar de idiotas. Porque é algo bastante simples de se compreender. Não basta eu ter a intenção, não basta eu dizer, olha, eu gostaria muito de ajudar as pessoas e não fazer nada por elas. Olha, eu gostaria de fazer a vontade de Deus, mas por algum motivo eu não faço. O querer nessa situação, neste exemplo, não tem o condão de se equiparar aquele desejoso, aquele que externa uma boa intenção, desejoso não. Aqui ele não diz, Jesus não disse nesta parábola que o segundo filho tinha o desejo de ir trabalhar e acabou não indo. Ele simplesmente proferiu aquelas palavras para agradar a seu pai e não foi. Entenda que, ainda que houvesse uma boa intenção, a prática não acompanhou aquela intenção, ou seja, não teve valor nenhum aquela palavra, aquela intenção dele. Muitas vezes, boas intenções são piores que não ter intenção alguma. Exemplo gratia, ou por exemplo, tentar apagar fogo de óleo com água. Você pode se deparar com uma cena semelhante a esta. Nunca, absolutamente nunca, jogue água em um fogo, em um pequeno incêndio iniciado por óleo quente. Você corre o risco de ser queimado, de sofrer queimaduras de 3º grau ou de incendiar a sua casa. Pode ser uma atitude comum, alguém ver fogo se alastrando e jogar água sobre ele. Por melhor que seja a intenção, o desastre terá acontecido. Então é melhor tomar cuidado com as intenções. Elas podem atrapalhar bastante. Jesus disse que os pecadores entram no céu em primeiro lugar? Sim, Jesus disse isso. Vamos a algumas considerações. Jesus disse, em verdade vos digo. O que quer dizer isso? Bom, é uma frase usada por Jesus para reforçar suas declarações, a fim de mostrar que se trata de uma verdade seríssima. Quando Jesus dizia, em verdade vos digo, era para se prestar mais atenção naquilo. Se bem que tudo o que Jesus disse era digno de toda a atenção do mundo. O Filho de Deus, o Deus encarnado, falando, não há no mundo alguma coisa que fosse suficiente, que seja suficiente para chamar mais a atenção do que as palavras de Jesus. A palavra arrependido, se referindo ao primeiro filho, aquele que disse que não iria e acabou indo para a obra que o pai havia pedido, quer dizer aqui entristecer-se depois, indica uma mudança de mente e coração. O primeiro filho ficou arrependido. O que quer dizer este arrependido? Significa que ele se entristeceu em um determinado momento. Ele não se entristeceu no momento que ele disse que não queria ir. Disse que não iria.
Mas posteriormente, em algum momento da sua vida, a Bíblia não diz quanto tempo depois, aquele filho rebelde, desobediente, teimoso, acabou decidindo, após sentir uma tristeza, após tomar consciência de uma realidade, ele decidiu ir para aquilo que Deus havia determinado para ele, ou seja, aquilo que o pai lhe tinha pedido. Mas quem eram os cobradores de impostos, ou os publicanos e as meretrizes? Vamos começar pelas meretrizes. As meretrizes eram prostitutas. O que são prostitutas? Prostituta é aquilo que você já sabe. Pessoas que são ditas como mulheres de vida fácil, o que não é nada fácil para elas, porque as prostitutas que estão vivendo nesta vida, as pessoas que vivem nessa vida, não têm alegria nesse modo de viver. E muitas já querem sinceramente sair desse tipo de vida, mas infelizmente não têm encontrado forças. Cabe a você, cabe a mim levar a palavra de Deus a ela, fazer o papel daquele pai que foi apresentar para aquela pessoa qual era a vontade de Deus. Da mesma forma que aquele pai se dirigiu àquele filho rebelde e disse que o queria na sua vinha, e aquele filho disse, não vou, mas depois se arrependeu, assim também aqueles que são pecadores, os mais depravados da face da terra, também têm o direito de ouvir, e Deus usa você e usa a mim para ir até eles e dizer que Deus os quer trabalhando na sua obra. Sim, os publicanos. Quem eram os publicanos? As meretrizes, você já sabe, prostituta, prostituta. E os publicanos? Talvez esse vocábulo seja desconhecido de alguns, mas é simples de explicar. Eles eram cobradores de impostos públicos entre os romanos. Havia na época de Jesus dois tipos de cobradores de impostos: os cobradores gerais e os responsáveis por fazer a cobrança em cada distrito. Os publicanos e as prostitutas, para os rabinos, eram pessoas que estavam além da linha do arrependimento. Para eles, o pecador, até um determinado ponto, poderia se arrepender, mas publicano, os cobradores de impostos e as prostitutas, que mereciam ser apedrejadas por eles, esses não tinham mais direito. Agora imagine vocês a cena de um religioso ouvindo de Jesus que a prostituta, que segundo a lei deles deveria ser morta por apedrejamento, entraria no reino de Deus na frente deles. Imagine alguém chegando em alguma igreja e dizendo para o seu líder que uma prostituta entra na frente dele no reino dos céus. É óbvio que isso não é para todos os líderes, mas para alguns que vivem da aparência, como eram aqueles a quem Jesus dirigiu esta parábola. Então Jesus pega e coloca os pecadores mais depravados entrando no reino de Deus na frente das pessoas que eram representantes da religiosidade, mas que eram falsas aqui na terra. Você já entendeu por que quiseram prender Jesus. Mas Jesus, ele vivia no meio dos pecadores. Jesus não se contaminou no meio dos pecadores. Jesus viveu no meio dos pecadores, porque Jesus disse que quem necessitava de médico não eram aqueles que eram sãos, mas sim os doentes. Os sãos não necessitam de médico, somente os doentes. Mas a humanidade toda é doente. Mas Jesus disse que alguns não se consideram doentes. Alguns se acham carregados de justiça própria e que não têm necessidade de se arrepender como outros têm necessidade de se arrepender.
Jesus era um homem que vivia no meio dos pecadores. Um exemplo disso está aqui. Mateus 9:11. E os fariseus, os religiosos, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os religiosos não entendiam por que Jesus se misturava com as pessoas que eram pecadoras, por que Jesus tentava levar uma palavra de esperança para aqueles que estavam decididamente vivendo no pecado, sem qualquer intenção de sair de lá, à semelhança do primeiro filho, do qual falamos nesta parábola. Outras passagens também mostram Jesus no meio dos pecadores, gerando grande indignação entre aqueles que se achavam certinhos. E chegava-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E várias outras passagens onde Jesus é recebido por pecadores e também recebe pecadores. Vamos ver. Veja a postura do primeiro filho. Admitiu seu erro sem qualquer tentativa de desculpar-se. Esse filho trilhou depois o caminho correto e venceu o orgulho. Se o segundo filho se arrepender, também chegará ao mesmo lugar. Caso contrário, não. Veja que Jesus está dando uma importância bastante grande para aquele que é sincero e depois demonstra arrependimento. Olha que exemplo fantástico que Jesus deu. Pegou a pior classe de pessoas daquela época e disse que não só entrariam nos céus, mas entrariam antes de muitos religiosos. Jesus não disse que aqueles religiosos não entrariam no céu. Calma. E eles não entrariam se continuassem daquela forma. Mas se vendo todo aquele movimento de Deus, e movimento de Deus, eu quero dizer, o arrependimento por parte dos pecadores. Se aqueles religiosos, vendo o arrependimento daqueles piores pecadores, também se arrependessem, eles entrariam no reino dos céus. Só que os pecadores já estariam no reino dos céus, porque teriam se arrependido antes. Então, muitas vezes as pessoas criticam aqueles que vivem uma vida de pecado, que não querem saber de Deus, em hipótese alguma, e recusam a mensagem do Evangelho, mas depois, em determinado momento da vida, se arrependem. Algumas pessoas criticam, dizem que depois que roubou, matou, estuprou, fez o que tinha que fazer e o que não tinha, se arrependem e agora querem dar uma de santinhos? Deus não aceita isso não. De onde você tirou que Deus não aceita? Olha você fazendo o papel do segundo filho. Se eles se arrependerem, entrarão no reino dos céus e na tua frente ainda, se você também não se arrepender. Então, o que Jesus quis transmitir com esta parábola? Que o arrependimento tem um valor muito grande para Deus. E se todos se arrependerem, todos vão para o mesmo lugar, para os céus. Mas os que se arrependerem primeiro entram na frente. Conclusão. Jesus não deixou o segundo filho. Isto é, aqueles que são representados pelo segundo filho, sem oportunidade. Não. Jesus disse que os publicanos e pecadores, as prostitutas, entravam primeiro no reino dos céus. Não disse que entravam no lugar deles. Não, um não exclui o outro. O céu é para todos, mas para aqueles que se arrependem. Todos os que se arrependem. A oportunidade para a salvação é daquele que reconhece Jesus como seu Salvador, independentemente de qual tenha sido o seu estilo de vida até o momento de sua decisão. Não importa o quão afundado em pecado esteja aquele que se arrepende. Nós já falamos isso.
Não importa o tipo de vida ou o estilo de vida pecaminoso, depravado que a pessoa leva. Havendo o arrependimento e o desejo de mudar de vida, Deus está com as portas abertas do reino dos céus para que esta pessoa entre. Mas talvez alguém diga: e o que aconteceu? Deus apaga? Bom, o apóstolo Paulo, São Paulo, na segunda carta que escreveu à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17, diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando ocorre o arrependimento, o pedido de perdão a Deus, não importa qual tipo de pecado que se tenha praticado. Aquele dito como pecadinho, bem que não existe pecado pequeno, pecado médio, pecado grande, existem consequências sim, por conta da responsabilidade que é individual. Dependendo do pecado cometido, você vai sofrer as consequências por este pecado. Se uma pessoa matou, vai ser punida, vai ser presa. Se uma pessoa pegou uma laranja na feira a mais, escolheu uma dúzia de 13, dúzia tem 12, não tem 13, mas o feirante não estava vendo e colocou uma laranja a mais no seu pacote. É pecado também. Os dois são merecedores de ir para o inferno, mas as consequências são diferentes. Porém, para Deus, tanto um quanto o outro são perdoáveis. E, uma vez perdoado, você se torna uma nova criatura, apta a participar das delícias que há no reino dos céus. Fique com esse versículo, abrace-o e se lembre quando o diabo vier te acusar de algum pecado que você cometeu. Grave, decore, escreva este versículo, para que você nunca esqueça. O qual repito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.